Pai do Senhor, povo de Deus. Amém. Fá maior. Acho que é Fá maior. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando de uma resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas o Deus que muda a história já preparou tua vitória. Quem crê, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel, lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, pelo filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, Ele tá aqui, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Quantos crê da glória a Ele? O crente quando chora, o Senhor responde. Só a igreja. A oração do crente, quando ele chora, tem um grande valor. Tem um grande valor a lágrima do crente. E foi com Daniel, lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava. Quem foi que atendeu? E o Senhor a atendeu. Tem valor a sua oração? Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, está aqui nessa noite, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Só a igreja agora. Esse Deus se faz, vive no. É o mesmo e não mudou. Amém? Vou perguntar porque eu quero perguntar, mas quem já ouviu a voz de Deus, dá glória a Ele aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 1. Primeiramente eu quero agradecer a Deus. Segundo, eu quero agradecer o pastor e a missionária por ter me dado essa confiança, estar ministrando a palavra hoje. Eu confesso que eu fui pegado de surpresa, mas eu estava com uma vontade tão grande de pregar. Aí eu recebi
Obrigado, missionário. Amém? Quem achou diz glória a Deus. Só o primeiro. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Eu quero que a igreja repita o mesmo. 1, 2, 3 e... Pedro e João, a hora da oração, a nona. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz porque senti a presença de Deus e ouvi Ele falar comigo nessa noite. Eu queria deixar aqui uma palavra bem breve, né? É que Deus venha falar ao seu coração. Queria só um fundo musical. E sobre arrependimento e avivamento. Muitas das vezes a gente aceita Jesus, né? Fico feliz pelas almas que foi resgatada. Deus é fiel. Deixa eu só afirmar uma coisa. Continue no caminho de Jesus Cristo. Esse é o caminho certo. O caminho largo é o caminho errado. Vai vir luta, mas não desista. Porque Jesus sofreu por mim e por você. Ele deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Ele venceu. Se Ele venceu, nós venceremos também. Às vezes aceitamos Jesus. Eu passei por uma situação muito difícil. Aceitei Jesus, mas não houve arrependimento da minha parte. Aceitei. Só aceitei. Pedro foi chamado por Jesus, assim como os outros discípulos foram chamados também. Mas você presta atenção no texto. Jesus chamou Pedro, mas será que houve arrependimento da parte de Pedro? Pedro era um cara muito ignorante, muito bruto, chato, mas ele tinha um poder de atrair uma multidão. E Pedro foi chamado por Jesus. Uma vez, quando Jesus estava perto de ser preso, aí os soldados chegaram lá atrás de Jesus. O que é que Pedro fez? Puxou a espada, cortou a orelha de Malco. E Pedro estava com Jesus. Tinha aceitado o chamado de Jesus. Mas ele não se arrependeu. Não houve arrependimento da parte de Pedro. Pedro estava ao lado de Jesus. Isso é muito interessante. A gente aceita Jesus, mas tem que ver arrependimento da parte da gente. Jesus fez a sua parte, morreu na cruz. E a gente temos que fazer nossa parte. O que a gente fazia antes? Eu roubava. O que faz? Vou parar de roubar. Se eu era bruto, ignorante, o que eu vou fazer? Vou fazer o bem agora. Porque eu aceitei Jesus. E se eu aceito Jesus, eu tenho que fazer aquilo que Ele fazia. Então arrependimento é deixar de fazer o que fazia. E avivamento é fazer o que Jesus faria. Você não entendeu não foi? Arrependimento é deixar de fazer o que eu fazia. E avivamento é fazer aquilo que Jesus faria. Jesus fazia o quê? Curava enfermo. Jesus expulsava demônios. Jesus dava vista a cego. E o que é que Jesus fez? Jesus disse que aqueles que creem farão esses sinais.
Pedro não se arrependeu. Lá na frente Jesus disse: vocês vão aí vão se escandalizar essa noite. Aí Pedro disse: eles podem se escandalizar, mas eu não vou não. Aí Jesus disse: em verdade vos digo que antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Jesus conhece você. Jesus conhece você. E Jesus foi preso. Jesus foi levado, espancado. E Pedro, o que foi que Pedro fez? Pedro foi para perto de uma fogueira, sentar perto de uma fogueira. Aí uma mulher foi e disse: conheço você. Você nem é aquele não? E andava com Jesus? Ele disse: sou eu não. Pedro negou Jesus uma vez. Aí chega outro e diz: ei, eu conheço você, é aquele que andava com Jesus. Fala como ele, anda como ele. E ele disse: não sou eu, nem conheço ele. Chegou outro e falou: conheço você. Deixa eu falar uma coisa a você. Você pode se afastar, se desviar, mas você fica com a marca de Jesus. Você fica com a marca dele. E onde você passar, alguém te conhece. Ei, aquele irmão. Aí você diz: eu não sou mais crente, mas você ainda tem um brilho. O brilho fica em você. Você ainda anda como Jesus. Você ainda fala como Jesus. Você ainda prega como Jesus. Quando ele negou Jesus a 3ª vez, aí lá vem Jesus saindo. A primeira pessoa que Jesus olha para quem? Pedro. Pedro chorou, se arrependeu amargamente, porque o que Jesus tinha falado aconteceu. Às vezes a gente diz assim: eu não creio em que esse profeta, mas os profetas é usado por Jesus. Você é usado por Jesus. Jesus diz assim: fala fulano de tal que eu vou fazer isso e isso. Você vai e fala. Às vezes a pessoa não acredita, mas Jesus faz e você se lembra daquilo que Jesus falou através do irmão, para que você creia que Ele existe. Pedro, depois que Jesus morreu, disse: eu vou pescar. Aí os outros discípulos disseram: eu vou também. O que é que Pedro fez? Pedro voltou tudo que ele fazia antes, a pescar tudo de novo, a fazer tudo de novo, porque achou que Jesus morreu, acabou-se, não vai ter nada, não vai ter mais ministério, não tem mais evangelho, não tem mais nada. Aquilo tudo era uma farsa. Voltou a pescar de novo. E os discípulos foram e disseram: eu vou também. Pedro tinha esse negócio de atrair o pessoal. E foram pescar mais Pedro. O que é que aconteceu? Jesus apareceu. E o que eu acho bem interessante é que quando Jesus aparece lá na beira, Jesus grita de longe: filhinhos, você negou Jesus, outros foram covardes, mas Jesus continua tratando você como filho. Agora, se fosse um da gente: ô Pedro, covarde, me negou. Mas como foi Jesus? Jesus chamou você de quê? Filhinhos. Você continua sendo filho para Ele. Por mais que você tenha errado, por mais que você tenha pecado, por mais que você tenha negado o nome de Jesus,
Ele continua ainda tratando você como filho. Você não pode estar continuando tratando ele como pai, mas ele te continua tratando como filho. Aí Jesus: tem alguma coisa aí para comer? Aí disseram: tem não. O que é que Jesus disse? Joga à direita do barco. Aí jogaram. O que é que aconteceu? Puxaram muito peixe. Aí João, qual era o discípulo que Jesus mais amava? João. Aí João, peraí, pescaria, tá eu aqui, os irmãos aqui, os discípulos, Pedro, Tiago, é o mestre João. Lembrou que era Jesus. Jesus sempre tem um código para falar com você. Lembra de quando Jesus chamou os discípulos, disse: joga à direita do barco? Era Jesus que estava chamando eles de novo. E Pedro desceu do barco. Mas Pedro desceu triste, sabendo que tinha negado Jesus. Quando Pedro chega lá perto de Jesus, tem o que? Brasa. Brasa. E se tem brasa, tem fogo. E o que é que Pedro tinha feito antes de negar Jesus? Tinha ido para perto de uma fogueira. Jesus fez o quê? Fez tudo aquilo para ele lembrar o que ele tinha feito. A fogueira, os peixes, pão. Peixe e pão, lembrando da ceia. Fogueira, Jesus, ele tinha negado Jesus. O que eu acho bem interessante é que Jesus, ele tem seus segredos conosco. Às vezes você se desvia, mas Jesus usa pessoas para botar aquele hino que um dia você se converteu. Aí você passa e escuta o hino. Às vezes tem um vizinho, bota o hino. Às vezes parece que você pensa até que é de propósito. O irmão, acho que ele sabe que eu estou desviado, afastado do Senhor. E você escuta e você se lembra do começo de tudo, daquilo que você tinha feito. Jesus tem códigos para falar comigo e com você. Não adianta você se afastar dos caminhos de Jesus. Não adianta você negar a Jesus ou deixar de fazer a obra dele, voltar para o mundo que você fazia antes. Porque Jesus, ele tem sempre como falar com você. Ele sabe, ele conhece você. Amém? Glória a Deus. Glória. Jesus, ele te conhece. Pedro negou Jesus, mas Jesus continuou chamando eles de filhos. Pedro negou Jesus, mas mesmo assim Jesus o amava. Pedro falou a Jesus que não negava ele, não se escandalizava, mas Jesus conhece você. Então, como Jesus falou, naquele momento Jesus sentou na fogueira, ao lado da fogueira com o pessoal, com eles, e perguntou: Pedro, tu me amas? Eu acho que Pedro naquele momento ficou de cabeça baixa, sem saber o que fazer, porque sabia que tinha errado. E Jesus ressuscitou-se e apareceu assim como Jesus falou. Aconteceu o que Jesus falou e ele não tinha palavras para Jesus. O que eu vejo com isso é que o cenário que
o diabo usou para te derrotar, Jesus usa o mesmo para te abençoar. O cenário que o diabo usou para derrotar você, Jesus usa o mesmo para abençoar você. O cenário que o diabo usou, a fogueira, as pessoas falando com você, perguntando se você conhecia Jesus. E o mesmo cenário Jesus usou para poder abençoar você. Aí o que eu vejo é que Jesus ainda, ele nega Jesus, ele deixou Jesus e Jesus ainda fez o que? Deu cargo a ele. Só com Jesus acontece isso. Só com Jesus acontece isso. Então você que está aí na live, Jesus te ama. Você que está aqui fora, você que está aqui dentro, Jesus te ama. Por mais que você tenha errado, por mais que você tenha pecado ou não se arrependido, Jesus ama você. Jesus ama você e quer que você volte para Ele, quer que você volte para os caminhos dEle. Então, arrependimento é deixar de fazer aquilo que você fazia, e avivamento é fazer aquilo que Jesus faria. Aí o que eu vejo em Atos dos Apóstolos, quem é que está pregando? Atos dos Apóstolos 3, quem é que está pregando? Pedro. Quem foi que curou o paralítico lá? Em nome de Jesus? Pedro. Então aqui Pedro já se arrependeu, já teve avivamento em Pedro. Oh, glória. Já houve avivamento em Pedro. Porque lá, quando Jesus chegou lá na casa de Pedro, preste bem atenção, quando Pedro não era convertido, quando Pedro não tinha se arrependido ainda, Jesus chegou na casa de Pedro, da sogra de Pedro, e viu que ela estava deitada numa cama com febre. O que é que ele fez? Estendeu a mão. Pedro estava junto com ele. Estendeu a mão e a febre foi-se embora e a levantou ela. Aí agora Pedro fez o que aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 3? Jesus estendeu a mão lá na sogra de Pedro. E Pedro está fazendo o que Jesus faria, estendendo a mão para o coxo e levantando. Oh, glória a Deus. Então avivamento é fazer aquilo que Jesus faria, e arrependimento é fazer o que eu fazia, é deixar de fazer o que eu fazia. Pedro estava fazendo a mesma coisa que Jesus, curando enfermo, pregando, estendendo a mão, aquilo que Jesus faria, ele estava fazendo do mesmo jeito. Então Pedro se arrependeu e houve avivamento em Pedro. Oh, glória a Deus. Ainda dá tempo de se arrepender e sentir o avivamento da parte do Senhor na sua vida. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. E nunca mais conversamos de madrugada, e em soluços já não ouço sua voz. Que saudades eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Eu já não
suportava mais ficar nessa indiferença. Você tem até hoje, se você quiser continuar assim. Escuta aí. Pedro, antes de se converter, Pedro fazia o quê? Pedro não orava. Jesus foi orar e disse assim: fique aí e vigiai, para que não entrei em tentação. Aí Pedro, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, depois que se arrependeu, Pedro ia, mas João subir para orar. Pedro se arrependeu. Quem não orava, agora ora. Quem não orava, agora ora. Jesus disse: fique aí atento para que não entreis em tentação. Porque quem não ora entra em tentação e cai em tentação. E quando cai, vem o pecado. Mas a oração faz você se afastar do pecado e não cair na tentação. Quando Pedro não orava, caía em tentação, cortou a orelha de Malco. Agora Pedro ora. Agora Pedro faz o quê? Cura enfermo, estende a mão, levanta paralítico, dá vista. Tem que haver arrependimento para ter avivamento. Tem que haver arrependimento para ter avivamento. Se não tem arrependimento, não tem avivamento. Tem que ter arrependimento para ter... Oh, glória a Deus. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por essa cidade. É tempo de voltar e se arrepender. É tempo de chorar e de se converter. É tempo de descer, descer, descer. É tempo de chorar e de se converter. Eu ainda quero ser o seu amigo de verdade. Eu nunca fiz isso e eu quero fazer agora. Você que está na live aí, sei que as pessoas têm, mas se você quer aceitar Jesus, diga: eu quero aceitar Jesus. Escreva aí: eu quero aceitar Jesus. Depois vão estar olhando na live aí os comentários, né? E o pastor vai lá, não sei, mas o pastor ora, vai. Mas se você quer aceitar Jesus, está arrependido do teu passado, está arrependido do que você está fazendo agora, quer voltar para Jesus, bota aí: eu quero aceitar Jesus. E você que está aqui escutando esse som, se você quer aceitar Jesus, deixa eu dizer um negócio a você: vai haver luta, vai haver provas, mas com Jesus é bem melhor, porque Jesus vai passar com você lado a lado pela prova, e você sozinho você vai passar só. E o inimigo, ele vai tentar de tudo para levar você para o inferno. É tempo de chorar e de se converter. Eu ainda quero ser o seu amigo de verdade. Oh, é tempo de voltar, é tempo de chorar, é tempo de descer, descer, descer. É tempo de voltar e de se converter. Jesus ainda quer seu amigo, quer ser seu amigo de verdade.
Só Jesus é um amigo verdadeiro. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.